Nós temos falado sobre andando no Espírito. O texto base é aquele que acabamos de ler há pouco, João 14:16. Jesus estava a falar com os seus discípulos e ele disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Sim, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no versículo 18 ele diz: eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E sabemos que essa é a promessa do Espírito Santo. Que lá em Atos 2 diz que o Espírito de Deus foi derramado sobre toda aquela congregação. E o meu desejo com esta série é que nós sejamos uma congregação cheia do Espírito Santo. Sejamos um povo que andemos cheios do Espírito Santo. Por isso falamos a primeira vez, na primeira lição, que o Espírito Santo ele é o nosso Consolador. Por isso estamos a cantar: eu não estou só. Não é um slogan, não é apenas uma frase bonita de se dizer, é uma verdade, é a nossa convicção. O Espírito Santo habita em vós, em nós, conosco, em cada um de nós. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos fortalece, Ele nos guia, Ele nos conduz. Ele está conosco a cada dia. Depois falámos sobre como viver segundo o Espírito. Não é algo filosófico, não é algo apenas teórico, não, é algo prático. Porque o fruto do Espírito, Gálatas 5:22, diz que ele é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio. Que nós possamos, não é demonstrar para demonstrar, mas nós precisamos viver de acordo com esse fruto do Espírito Santo em nós. Quando olhamos para a igreja de Atos dos Apóstolos, quando eles começaram e foram cheios do Espírito Santo, o Espírito Santo os fortalecia, o Espírito Santo os inspirava, o Espírito Santo os guiava em todas as coisas. E quando a Bíblia diz lá em Atos, no capítulo 4, verso 33, diz que em todos eles havia abundante graça. Irmãos, literalmente, o que significa isso é em todos eles, literalmente, eles manifestavam a vida de Deus na sua própria vida. Porquê? Porque eram homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E este é o meu desejo, que nós, cheios do Espírito de Deus, possamos literalmente manifestar a vida de Deus, não é? Através das nossas vidas. Porque Romanos capítulo 8, verso 11 diz o seguinte: o mesmo Espírito, diga lá, irmão, lá do mesmo Espírito. Lá em casa diga: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos, Ele vive em cada um de nós. Não é outro Espírito, não é um Espírito parecido, não é um Espírito igual, é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele habita em cada um de vós, em cada um de nós. Glória a Deus, graças a Deus, porque Deus não nos deixou órfãos, nós temos o Espírito Santo. E hoje eu gostaria de falar sobre ser guiados pelo Espírito Santo, de uma maneira bem prática, no nosso dia a dia. Sim, Deus quer conduzir a nossa vida, Deus quer guiar a nossa vida, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu não sei se os irmãos sabiam, mas estava a ler um estudo ou uma pesquisa, ou não é pesquisa, o que é que se diz? Pronto, é isso. Que dizia, não sei se é verdade ou não, que nós em média, por dia, uma estatística, obrigado, tomamos 2.500 decisões, não é? E até parece assim um número, mas se nós pensarmos bem, de facto, desde as decisões
menos importantes ou mais básicas, nós, desde que acordamos até ao deitar, nós temos que tomar muitas decisões. Por exemplo, quando eu me levantei de manhã e fui tomar um pequeno almoço, eu tive que tomar a decisão: o que é que eu vou comer? Vou comer um iogurte ou vou comer uma torrada? O que é que eu vou colocar na torrada? Não é? Fiambre, queijo ou manteiga, ou isto ou aquilo, ou seja, o que é que eu vou vestir? Umas calças ou uns calções? Não é? Ou umas calças de ganga ou umas calças de fato, uma camisa ou um polo, ou seja, há desde as decisões mais simples até aquelas mais importantes na nossa vida. Não é? O que é que eu vou, qual é o rumo que eu vou dar à minha vida? Compro, não compro, caso, não caso, faço, não faço. Ou seja, cada um de nós temos 1001 decisões que nós tomamos diariamente. E a verdade é esta: o Espírito Santo, Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer fazer parte das nossas decisões. Oh, irmãos, que nós não possamos, não olhemos para Deus de fazemos o que queremos na vida, tomamos as maiores decisões, não é? Às vezes as piores, fizemos disparados, colocamos-nos nos problemas e depois, oh Senhor, clamamos a Deus: porquê que tu permitiste isto? Porquê que isto? Porquê que, se Deus é bom, porquê que isto acontece? E às vezes nada tem a ver com Deus, fomos nós que decidimos, mas o Espírito Santo nos foi dado e Ele deseja ser convidado, porque Ele é um gentleman, por cada um de nós, a fazer parte da nossa vida, nas mais pequenas decisões, nas decisões mais importantes, nas menos importantes. Ele quer fazer parte da nossa vida. O salmista disse em Salmo 143, verso 10: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Oh, irmãos, Deus quer fazer parte das decisões da nossa vida e de uma forma bem prática. Quando eu penso em Deus nos guiar, o Espírito Santo nos guiar, vem 3 exemplos ao meu coração durante esta semana. O primeiro exemplo está em Mateus capítulo 2, os reis magos. Não é? Eles foram trazidos por uma estrela lá desde o Oriente. E qual era o seu propósito? Ver Jesus, o Rei dos judeus, o Salvador. E eles vieram de muito longe com este propósito, adorar. Então, mas eles não sabiam onde é que ele tinha nascido, então eles foram conduzidos por uma estrela. Mas onde eu quero chegar, irmãos, é, eles quando passaram por Jerusalém, eles falavam disso e procuravam o menino, e até que isso chegou aos ouvidos do rei Herodes. E o rei Herodes chamou-os, e lá em Mateus capítulo 2, verso 8, né, ele disse assim, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achares, participai-me, para que eu vá e o adore. Ou seja, esta conversa foi do rei Herodes para com estes magos. Ou seja, olha, vão lá a Belém, dizem que é em Belém, então procurem, tentem descobrir onde é que ele está, adorem, e olha, e depois quando voltarem, passem por aqui também, digam-me onde é que ele está, porque eu quero ir adorá-lo. Esta foi a conversa do rei Herodes, mas nós sabemos pela história que este não era o coração do rei Herodes, esta não era a vontade do rei Herodes. Sim, a vontade do rei Herodes era saber onde é que estava Jesus, mas ele estava com medo. Ele estava, porque toda a gente dizia que o Salvador, o Rei, tinha nascido. Ele ficou com medo, se calhar, do seu lugar. Então o propósito dele era matar Jesus. Mas estes magos não sabiam disso. Mas o que é interessante é que estes homens, eles foram até Belém, encontraram Jesus, adoraram Jesus, eles ofereceram as suas dávidas a Jesus, eles prostraram diante do Rei, do Senhor dos Senhores, e ao fim de adorá-lo, quando eles voltam para casa, quando eles estão para voltar pelo mesmo caminho, no versículo 2 diz assim: e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra. Leiam agora comigo: por outro caminho. Ou seja, eles não voltaram mais por aquele caminho. Eles não... Por quem é que os avisou?
Deus. Graças a Deus que estes homens não eram só, eles eram sábios. Eles sabiam ouvir a voz de Deus, eles sabiam ouvir a voz do Espírito Santo. Eles viam a cara do rei Herodes, eles ouviram as palavras do rei Herodes, mas eles jamais imaginariam que de facto aquele homem não estava a ser sincero. O seu coração era um coração mau e Deus os guiou por outro caminho. Sabe onde é que eu quero chegar, irmãos? Também nós ouvimos muitas pessoas a falar connosco, mas nós não sabemos. Há um ditado português que até diz: quem vê caras não vê corações. E claro que não vamos estar a olhar para as pessoas, a desconfiar delas, não é nada disso. Mas nós, o Espírito de Deus, quer conduzir também a nossa vida, às vezes para tomar as decisões, as melhores decisões, para não nos metermos em problemas. E de facto, assim como Deus conduziu, o Espírito Santo conduziu estes homens, Ele quer conduzir a cada um de nós. Por isso Ele diz: eu não vos deixarei órfãos. Esta palavra foi dita a 12 homens que tinham vivido 3 anos completos, 24 horas por dia com Jesus Cristo. Jesus se tornou o seu guia, entre aspas, o seu mentor, o seu orientador, aquele que não só que os fortalecia, mas que os guiava, que os ensinava, que os instruía, que os ajudava em tudo. E ele disse: olha, eu não vou vos deixar órfãos. Jesus subiu, mas enviou o seu Espírito Santo para fazer este mesmo papel que Jesus fez com eles 12, mas agora não é só com os 12, é com todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. É para a tua vida e para a minha vida também. Quando eu olho e penso nesta passagem, logo eu penso também em José. Vocês lembram-se? José é o pai de Jesus, marido de Maria. Ele está, Jesus, nesta altura, em Mateus 2, é um menino, estão na manjedoura, estão em Belém. E diz que no versículo 13 de Mateus 2, diz assim: tendo eles retirado, ou seja, os reis foram embora, e diz que eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos e disse: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Veja como Deus usa os seus mensageiros. Deus usou sonhos, Deus usou anjos para falar aos seus filhos. Deus usa circunstâncias, Deus usa, já vamos falar mais disso mais à frente, mas Deus usa quem Ele quiser, como Ele quiser, porque Ele tem um único desejo: guiar os seus filhos, instruir os seus filhos, ensinar os seus filhos, ajudá-los nesta caminhada da vida. Por isso Ele diz: eu não vos deixarei só, eu não vos deixarei órfão, eu estarei convosco. E é isso, oh irmãos, quando eu estou a falar ser guiado pelo Espírito Santo, quando eu estou a falar em ter discernimento, porque humanamente aqueles magos jamais podiam imaginar o que é que estava a acontecer. Eu não estou a falar de uma teoria, eu não estou a falar de algo, como é que eu ia dizer, misterioso, não é? Ou algo até místico. Aleluia. E ele anda assim meio, nem sei meio como, não é? Assim meio tal, meio estranho. Então o que para onde é que vai? Não sei, eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe que eu já ouvi conversa de alguém que ia viajar, não sei para onde, mas não tinha dinheiro, não sabia para onde é que ia, não sei, mas o Espírito Santo vai-me conduzir. Sempre fez-me assim um bocado de aflição, não é? Quando alguém pensa em ser guiado pelo Espírito de Deus, pensa assim, algumas coisas assim, meia maluca, meia tão mística, tão irreal, tão misterioso, que a gente passa a não ligar. Isto não é. Não. Deus nos quer guiar de uma forma bem prática, de uma forma simples, prática, porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E claro que nós, como seres humanos, tomamos decisões erradas. Somos seres humanos, não é? Às vezes nem sempre acertamos, isso é normal, mas assim como um pai, não é? Quando o filho toma uma decisão errada, ele vai e o dirige por outro lado e pega pela mão. Assim é Deus connosco. Ele nos vai pegar pela mão. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, quando o nosso coração, acima de tudo, tem um propósito: servir a Deus, amar a Deus. Deus está em primeiro lugar. Ele sabe onde é que tu dormes, Ele sabe onde é que tu vives, Ele sabe todas as coisas e Ele vai falar ao teu coração, Ele vai usar o que Ele quiser para chamar a tua atenção e para te ajudar a mudar de direção, porque Ele tem esse desejo de te dirigir. Oh,
quão nós precisamos de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. O terceiro exemplo é o apóstolo Paulo, em Atos no capítulo 16. Paulo estava na região da Macedónia, chegou a uma cidade de Filipos e ele não sabia bem para onde é que havia de ir, foi lá para um lugar onde sabia que normalmente as senhoras iam orar e ele foi. E quando ele anda nas ruas daquela cidade, diz que há uma menina que tinha um espírito de adivinhação. Essa menina, ela dava grande lucro aos seus senhores. E essa miúda, quando viu Paulo e os seus amigos, não é, os seus companheiros daquela viagem missionária andarem pelas ruas, ela começou a gritar o seguinte, Atos 16, verso 16 e 17. Né? Diz assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. No versículo 18 não vamos ler ainda, mas diz que ela fez isso por muitos dias, diga lá ao irmão ao lado, muitos dias. Ela começou a clamar: eles são servos do Deus Altíssimo e eles anunciam o caminho para a salvação. Mas isso perturbou o apóstolo Paulo, tanto que no versículo 18 diz assim: olha, e isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Oh, irmãos, nós precisamos deste tipo de discernimento, que não vem da capacidade humana, que não vem da nossa intelectualidade, que também não vem do bom senso, que também não vem dos estudos académicos. Glória a Deus pelo bom senso, glória a Deus pela capacidade humana, glória a Deus pelos estudos. Nada disso que eu estou a dizer invalida tudo isto, não é? Mas nós temos que aprender a ouvir e a discernir a voz de Deus. E este discernimento foi Deus que lhe deu, porque aquilo que me impressiona nesta história é que esta miúda, ela só estava a dizer verdades. Ele disse assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Paulo era um servo do Deus Altíssimo, sim ou não? Claro, ela estava a dizer uma verdade. Outra coisa que me impressiona é que ela estava a dizer assim: estes homens anunciam o caminho para a salvação. A pergunta que eu faço: isto é verdade ou não é? Claro que sim. Mas isso perturbou o apóstolo Paulo. E esta perturbação que está a falar, não está a falar que nós agora ficamos chateados com o A, com o B e desatamos aí a expulsar demónios que afinal não são demónios. Não. Tanto que ele não fez isto à primeira, tanto que ele não fez isto no outro dia. Não. Mas alguma coisa o Espírito de Deus colocou lá no seu coração e ele discerniu que isto não vem de Deus. O que ela está a dizer pode ser verdade, mas não vem de Deus. É alguma coisa que está aqui para desviar a atenção, é alguma coisa que está aqui para desconcentrar ou desviar a atenção das pessoas. E ele, ao ter esse discernimento, ele tomou autoridade em nome de Jesus e expulsou não a menina, mas o demónio que estava naquela menina. Tanto o que aconteceu depois, não vamos falar hoje, porque não é para esta mensagem, mas aquela miúda acabou de nunca mais conseguiu adivinhar o futuro de ninguém, nunca mais deu lucros aos seus senhores, e eles foram até Paulo e Silas parar à prisão por causa disso. Porquê? Porque aquelas pessoas ficaram sem o seu lucro. Mas vamos nos concentrar aqui, irmãos. Quando eu estou a dizer assim, nós necessitamos deste tipo de discernimento. E porquê? Porque há coisas que são verdades, mas o facto de ser verdade não significa que é o melhor ou a vontade de Deus para a nossa vida. Há coisas que de facto são boas, mas não significa que sejam boas para ti. Porque às vezes há esta mente: pastor, isto não é pecado. Não é uma questão de pecado. Isto até é verdade. Não é uma questão de verdade. É uma questão: qual é a vontade de Deus para a tua vida? Qual é o propósito
propósito de Deus para a tua vida? Sim, é isso que eu tive que aprender e tenho que aprender a cada dia, porque às vezes também há gente que me tenta desviar do propósito, coisas que são boas, coisas até são verdades, coisas até não são pecado, mas quando nós não temos este discernimento que vem de Deus e não da capacidade humana, podemos abraçar outras coisas que apenas nos estão a roubar tempo, que apenas nos estão a desviar a atenção, que apenas nos estão a tirar do caminho que é a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Então nós precisamos desse discernimento. Por isso Deus nos deu o seu Espírito Santo para nos ajudar na nossa vida, na nossa caminhada, porque há coisas que nós não podemos saber, há coisas que nós não temos como saber humanamente. Pastor, caso com a morena ou com a ruiva, não é? Aquele moço, ele é tão maravilhoso, olhos azuis, musculado, cabelo louro, uau! O embrulho pode ser muito bom, glória a Deus pelo embrulho, mas nós temos que aprender a buscar a Deus. Senhor, qual é a tua vontade? Quem sabe Ele pode te revelar coisas do coração dele, tal e qual como Herodes. Herodes podia ter uma boa conversa, esse moço pode ter uma boa conversa, mas um mau coração, como é que eu posso saber? Se ele tem um mau coração, eu não estou desconfiado de ninguém, mas o Espírito Santo pode nos falar, o Espírito Santo pode colocar lá no teu coração esta impressão, como o apóstolo Paulo, não, isto não é. E Deus não nos quer roubar, Deus não nos quer tirar de coisas boas, Deus quer nos ajudar a não nos colocarmos em problemas. Ele nos quer conduzir e só Ele pode saber essas coisas. Nós às vezes achamos, isso ouvir alguém, não é Deus que vai casar, sou eu. Pois, sou eu que vou casar e às vezes sou eu que me meto num grande problema. E Deus não vai casar, mas quer-te ajudar a ti e a mim a não nos colocarmos em problemas. Vou comprar o carro, ele é em segunda mão, aquilo pode estar todo bonito por fora, mas a gente não sabe. Senhor, guia-me, Senhor. Senhor, ajuda-me, Senhor. Eu não estou a falar de ser místico, vou voltar a repetir isso, mas ser prático, porque o Espírito Santo pode nos ajudar e nos desviar. Não, essa não é a vontade de Deus. Ele está todo muito bonito por fora, mas por dentro está todo estragado. Ou quando uma casa a gente ia comprar e de repente a coisa não dá certo e a gente fica sem ela e ficamos tristes. Não tem nada a ficar triste. Deus tem o melhor para ti. Damos graças a Deus. Quantas coisas hoje olhamos para trás e hoje dizemos assim, graças a Deus por aquilo não deu certo, graças a Deus que eu não fui para ali, graças a Deus que isto não aconteceu. E o que é que foi isso? Foi o Espírito Santo a nos conduzir. Ele nos quer conduzir da maneira mais prática possível. Amém? E a pergunta é, então como eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? 4 conselhos. E aponta aí que vai ser rápido. 4 conselhos, como podemos ter esta classe de discernimento, como podemos ser guiados pelo Espírito Santo. Primeiro conselho, pede direção ao Espírito Santo. Pede direção ao Espírito Santo. Pede direção ao Espírito Santo. Tens uma decisão a tomar, pede direção a Deus. Esta mentalidade, isso Deus não quer saber disso. Não quer, claro que quer. Porque se nós não pedimos direção a Deus às tantas, às vezes estamos a caminhar para a casa dos nossos sonhos, que vai ser a casa dos nossos pesadelos. Às vezes estamos a caminhar para o emprego dos nossos sonhos, que se vai tornar o emprego ou o trabalho dos nossos piores pesadelos. E muitas coisas na vida isso acontece. Então, não, tira-te lá dessas manias que algumas pessoas acham que, e às vezes gozam, isso não tem nada a ver com ser muito espiritual, tem a ver com ser inteligente, dizer assim, não, Deus, tu sabes o que eu não sei, tu vês o que eu não vejo, tu conheces o que eu não conheço. Deus, eu quero te pedir ajuda, ajuda-me, Senhor, dá-me sabedoria, dá-me discernimento, que no meio deste negócio, no meio destas circunstâncias, que eu possa estar alerta para alguma coisa e ver alguma coisa que humanamente nós não vemos. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas é verdade, não é? Humanamente há muita coisa que nós não vemos. Humanamente há muita coisa que nós... E de repente alguma coisa acontece e nós começamos ali a estar com a atenção a dizer, cuidado. E ter essa impressão como o apóstolo Paulo. Não é ficar chateado, não é nada disso. Mas Deus fala ao nosso espírito. Então, pede, Tiago 1,5. Olha o que é que diz a palavra de Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria,
peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Temos falta de saber. Peça a Deus. Diga ao irmão ao lado, pede a Deus. Pede a Deus. Segundo conselho, depois de pedir, diga lá ao irmão ao lado, aquieta-te. Guarda silêncio. E de uma versão mais rápida, cala-te. Diga ao irmão ao lado, cala a boca, homem. Sabe porquê que eu estou a dizer isto, irmãos? Às vezes nós pedimos a Deus um conselho para tomar uma decisão, mas às vezes não nos calamos, porque pensamos erradamente que oração é só falar. Então nós falamos e declaramos, e já é meu em nome de Jesus. Senhor, abençoa a minha casa. Senhor, abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos, abençoa o meu trabalho, abençoa a igreja, e oramos e declaramos e louvamos a Deus. Amém, tal, vamos embora, tal. Não, vamos aprender a aquietar. Vai lembrar daquelas pessoas que vêm pedir um conselho, falam e depois vão embora. A gente não abriu a boca sequer. Às vezes é a nossa atitude para com Deus. Salmos 46, versículo 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Faz parte da nossa intimidade com Deus. Está calado. Está caladito, estar aquietado. Irmãos, eu creio que vivemos hoje um tempo, parece que temos medo. A gente tem medo do silêncio. Tem que sempre alguma coisa estar a acontecer. Tem sempre algum estímulo estar a acontecer. Não é? Estímulo pelos telefones, pelos tablets, até aqui na igreja com todo, não é? Alguma coisa, porque se nós fazemos um tempo de silêncio, isso é um tempo morto. Isso é, e temos que dizer qualquer coisa, aleluia. Não, há tempo para estar calado, porque se nós pedimos a Deus sabedoria, aprenda a ouvir. Diga ao irmão ao lado, aprenda a ouvir. Vai lembrar Pedro, um dia Jesus levou Pedro, Tiago e João lá ao monte, quando fala lá naquele dia que eles estavam lá no monte e Jesus foi transfigurado, não é? As suas vestes ficaram resplandecentes como brancas. De repente houve ali uma visão que Pedro viu e os outros, em que apareceu Moisés, apareceu Elias, e Pedro logo tal, começa a falar. Senhor, tu queres que faça aqui uma tenda para os três? E ficamos aqui sempre, fala. E de repente houve uma voz do céu que disse, este é o meu filho amado. E disse, Pedro, cala-te. Foi isso que aconteceu? Não. Sabe porquê? Porque Deus é muito mais simpático do que eu. Eu disse, olha, este é o meu filho amado. A ele ouvi. Olha, prestem atenção a ele. Ouçam-no a ele. Estejam atentos a ele. Ou seja, Pedro, cala lá um bocadinho. E vamos fazer isto. E vamos fazer aquilo. E vamos fazer aquilo. Não. Há tempo para estar calado. Para podermos ouvir. Aquietarmos e ouvirmos a voz suave do Espírito Santo que fala ao nosso espírito. Então, primeiro lugar, pede a Deus. Segundo, guarda silêncio. Terceiro conselho, ativa o teu radar. Diga ao irmão ao lado, mete as antenas de fora. O que é que eu estou a dizer, irmãos? Não estou a brincar, estou a falar a sério. O que é que eu quero falar? Sobre discernimento. Quando eu disse ativa o teu radar, é que se eu pedir a Deus, se eu guardo silêncio, agora toma atenção. Anda atento. Não andes descuidado. Coloca as antenas fora, no bom sentido da palavra. Porquê? Porque de repente tu estás a ouvir uma música e Deus te vai falar. De repente tu estás numa conversa com alguém e tu reconheces, Deus está-te a falar. E de repente tu estás num culto e ouves ali uma palavra e o pastor está a falar ou alguém está a falar e tu reconheces, Deus está a falar comigo, Deus está-me a responder. De repente estás a ler a Bíblia e de repente salta lá um versículo e Deus está-te a responder. De repente há uma circunstância que está a acontecer e tu percebes, Deus está-nos a falar. Deus fala. O problema é que nem sempre nós tomamos atenção. Porque às vezes quando lemos exemplos da Bíblia pensamos que tem que acontecer da mesma forma conosco. E aparece um anjo e nesse anjo tem que ter duas asas. E ele vai... Assim diz o Senhor. E como essas coisas não acontecem, a mim Deus não me fala.
a mim Deus não me ama, a mim Deus não... Eu pensava dessa forma. Principalmente quando eu ouvia certas pessoas a falar que jejuavam 40 dias. Que eu nunca jejuei 40 dias. Claro, depois percebi que era 40 dias de chocolate. Isso aí é outra coisa. Eu não estou a brincar com isso, pelo contrário. Mas às vezes ao ouvir algumas pessoas, eles falavam de coisas tão lá em cima. Eu me sentia tão cá por baixo que eu pensava que Deus não queria me falar dessa forma. Até que percebi que Deus é bem mais prático do que todas essas coisas. Deus quer nos falar de forma prática. Nós olhamos para as coisas do nosso dia-a-dia. As pequenas coisas do dia-a-dia que às vezes desvalorizamos quando nós estamos com os radares bem ligados. É como ligar um Bluetooth. Quando eu quero conectar, por exemplo, os meus fones de orelha com o meu telemóvel, eu tenho que ligar o Bluetooth. E ao ligar o Bluetooth, eles conectam. Não tem fios, não tem nada, mas ficam conectados, ficam ligados, ficam... Ou depois consigo ouvir aqui nas orelhas o que está lá a falar no telefone. Assim Deus quer que nós façamos. Precisamos ligar o nosso radar. Neste caso não é o Bluetooth. Por isso nós temos comunhão com Deus. Por isso nós temos intimidade com Deus. Por isso nós lemos a Bíblia. Por isso nós vemos aqui a casa de Deus. Por isso nós cantamos lá. Vamos a tomar. Olha, eu digo, nestes últimos meses, na verdade, não é só nestes últimos meses, mas principalmente neste ano, de tanta controvérsia, de um tempo tão atípico. Ou eu sou levado de manhã, por exemplo, às vezes acordo com um refrão de uma música. Às vezes não sei a música toda, mas eu fico aquele refrão. Eu passo o dia a cantar aquele refrão. Eu não vou ir pela rua a dizer aleluia, de braço levantado e dizer, olha, vem ali o maluco. Não. Mas eu agarro aquilo e dizer, não, é Deus a falar, não, tem calma, grande, ainda hoje cantamos, por exemplo, esta, grande é a minha fidelidade por ti, e eu ao cantar isso, estou-me a lembrar a mim mesmo, que grande é a fidelidade de Deus por mim. Eu não preciso temer, eu não preciso não é ignorar como é que se chama? As notícias, eu não ignoro as notícias, mas eu não preciso temer o futuro, eu não preciso temer as circunstâncias, porque Ele é grande, e a sua fidelidade é incomparável. E por isso, depois, quando eu canto aquela parte do nascer do sol até ao sol se pôr, eu louvarei o teu nome. E quantas vezes isso fica ali, não fica um dia, não fica dois, já cresci o suficiente para reconhecer que não é apenas uma música nova e ficou-me no ouvido, não, é Deus a falar comigo. E nós precisamos ter o radar bem ligado. Liga o radar, mete as orelhas bem atentas, porque o Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai falar. O Espírito Santo vai falar através da tua mãe. O Espírito Santo às vezes fala através do teu pai. O Espírito Santo fala através de outras pessoas. O Espírito Santo sempre nos vai falar. Toma atenção. Toma atenção. Toma atenção. Pede, cala-te e escuta. E por último, quarto conselho. Estou quase a terminar. Sê obediente. Diga ao irmão lá, sê obediente. Sê obediente. Oh, irmãos, o que é que eu estou a falar? De agir. Tu estás em comunhão com Deus e tens o teu tempo normal e vais, oraste de manhã, louvaste a Deus, esta é a casa de Deus e tal, e cruzas-te com alguém, tens uma conversa e tu sentes o Espírito de Deus dizer, dá-lhe 20 euros. E a pessoa diz assim, para trás de mim, Satanás. É por causa disso que o Espírito de Deus não fala a alguns. Não é essa. Satanás nunca vai dizer para tu dares nada a alguém. Nunca. Nada, salvo seja. Nunca vai dizer para dares dinheiro a alguém. Nunca vai dizer para abençoares alguém. Ou seja, se eu não aprender a obedecer, isso vai extinguir a voz do Espírito Santo. Não, ser fiel. O pastor, mas não é a melhor altura. Ser fiel. Ser obediente. Porque se Deus falou, aquela pessoa está a precisar mais do que tu. E te garanto o seguinte, o Espírito de Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Oh, irmãos, eu não estou a falar que devemos só ter o Espírito Santo de ouvido, não é? E aquela pessoa chora. Há gente que se chora a vida toda. Não. A gente até pode dizer, pastor, mas eu olho para aquela pessoa não precisa. Não interessa. Se o Espírito de Deus falou, obedece. Tu não sabes lá se ele precisa ou não.
Há muita gente, graças a Deus, que precisa, não é graças a Deus que precisa, é graças a Deus não demonstra, não chora, não coisa, parece que a gente e a todo o tempo o Espírito Santo está a guiar. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. É perceber que é o Espírito Santo que vai orquestrar, vai dirigir a todos nós. Não é uma questão de, agora eu vou... Não, eu não mando em vocês, eu não dirijo vocês, é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo te dirigiu, tu sentes vontade de telefonar, de fazer, de visitar, faz. O visitar é entre aspas. Há leis para cumprir, há regras para cumprir, mas eu acho que vocês perceberam. No entusiasmo saiu o visitar. Mas obedece. Irmãos, Deus nunca te vai dar novas instruções até que cumpres as instruções antigas. Nunca. Trata bem a tua esposa. Trata bem os teus filhos. Trata bem o teu marido. Perdoa, abençoa. Trata bem a tua sogra. Trata bem. O Espírito Santo, irmãos, Ele quer nos conduzir de forma prática. Ele quer fazer parte da nossa vida. Irmãos, não vivamos, não me leva a mal este exemplo, mas não vivamos um cristianismo estilo bombeiro. A gente mete-se em toda a atrapalhada e depois pede a Deus para apagar o fogo. Não, Ele quer conduzir a nossa vida. Ele quer conduzir a nossa vida. Mas Ele precisa... O Espírito Santo precisa ser convidado. Dizer, olha, faz parte da minha vida. Faz parte das minhas decisões. E não embarques nessa mentalidade, vou chatear Deus com uma coisa dessas. Alguma vez os nossos filhos nos chateiam. Seja com o que for. Quando têm algum problema, quando querem tomar uma decisão, porque as decisões mais pequeninas possam parecer agora para a Mafalda ou para o Gonçalo. Para mim, ou para a mãe agora olhar, isso é... mas para eles é muito importante. Então não vamos desvalorizar. Deus não desvaloriza. Até o que possa parecer mais pequenino, Deus nos ama. Por isso Ele diz, eu não vos deixarei órfãos. Disse isso a alguém que disse, mas agora que tu fazes parte da nossa vida, 24 horas por dia vais embora. Eu vou embora, eu vou enviar outro como eu. E eu não vos deixarei órfãos. Este relacionamento que tivemos 24 horas por dia ainda vai ser bem melhor com o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a viver nesta vida. Amém? Vamos ficar de pé agora mesmo.